Festival Primavera. Esse poodle de 1 ano e 3 meses de idade já daria uma novela. Tommy mora nesse prédio de 48 apartamentos em Goiânia desde que nasceu. No mês de maio, a dona dele, Marisa, foi multada pelo condomínio em 120 mil cruzeiros e recebeu um prazo de 5 dias para retirar o cachorro do apartamento, de acordo com a convenção do edifício, mas não cumpriu a ordem. Prefiro ficar feliz com ele em outro local do que ficar num apartamento sem a companhia dele. A síndica do prédio explica a decisão do condomínio, dizendo que sempre fez a política da boa vizinhança, permitindo que Tommy e outros cachorros vivessem aqui. Mas agora já são 6 animais no prédio e outros moradores querem também trazer os seus bichos de estimação para cá. Daqui a pouco tem papagaio, tem gato, vai ter de tudo, porque canil já virou, né? Com 6 ou 7 cachorros num prédio de 12 andares. Já bagunçou. A novela do Tommy precisou da intervenção de uma advogada e acabou se transformando em um processo de mais de 120 folhas que tem até um abaixo-assinado dos moradores garantindo que ele não incomoda. A dona do cachorro ganhou o direito de permanecer com o animal no prédio. A síndica recorreu e um novo parecer da justiça determinou que Tommy deve sair do apartamento. Agora foi a vez da dona do cachorro apelar de novo. O processo veio parar aqui na 6ª Vara Cível e se tornou o primeiro caso de cachorro a ser decidido por um tribunal de justiça do estado. O destino de Tommy agora está nas mãos de 4 desembargadores. Os desembargadores, acostumados a julgar processos com valores que chegam a bilhões de cruzeiros, é que vão decidir se o cachorro fica ou não no apartamento. O Papa João Paulo II beatifica de uma só vez 122 mártires da Guerra Civil Espanhola. Todos eram padres que foram mortos porque defenderam os republicanos contra as forças do general Franco durante a Guerra Civil na década de 30. As famílias dos padres foram ao Vaticano para assistir à beatificação, o último passo antes da canonização. O Papa lamentou o assassinato a sangue frio dos padres que foram beatificados hoje. A eleição para presidente dos Estados Unidos se levanta lá no fundo da escolinha do professor Raimundo. Todo mundo já vai se preparando para umas boas gargalhadas. Canabrava é apenas uma entre várias criações de Tom Cavalcante, um jovem comediante que começa a viver seus grandes momentos na TV e também num show de teatro. Canabrava encontra o seu Tom na reportagem de Glória Maria. Eu curto música, dança, adoro Gypsy King. Quem lembra desta cena dos Trapalhões? Uma fã, daquelas bem insistentes, faz de tudo para ficar perto de seus ídolos. Pois esta loura exuberante é apenas uma pequena amostra do talento de Tom Cavalcante, a grande revelação do humor este ano. Apresentadora do ano 2000, aí eu entraria. Boa tarde, auditório! Foi com João Canabrava, o aluno bêbado pra lá de irreverente da escolinha do professor Raimundo, que Tom Cavalcante começou a chamar a atenção. Meu pai estava passando por perto do meu berço e estava bebendo. E derramou algumas gotas de pinga dentro do berço. Por conseguinte, caiu dentro da minha boca, né? Seu pai era muito displicente. Minha mãe disse que depois disso eu só dormia de boca aberta. Bem, se o personagem João Canabrava olhasse para esse cenário e estivesse meio tocado, é claro que ele ia achar que estava tendo uma alucinação. Mas para o ator Tom Cavalcante, esse lugar aqui existe e é realmente muito especial. É aqui que há 6 meses o Tom Cavalcante vem fazendo milhares de pessoas se divertir. É aqui que ele está apresentando o espetáculo, é Canabrava. Me diz uma coisa, e o Tom Cavalcante, ator, como é que ele surgiu? O Tom Cavalcante saiu de Fortaleza, arvorou-se, veio para o sudeste do país e, na vontade de querer ser um artista, de querer fazer comédia, foi até ao encontro de Chico Anísio. Recebemos o convite para vir para o Rio em 85. Durante todo esse tempo, eu venho desempenhando um trabalho muito árduo de vindas e idas de Fortaleza para o Rio, mas que fizeram parte da história, dessa pequena história que começa, e com muita nobreza. Agora, Tom, de Fortaleza para a escolinha do professor Raimundo e da escolinha para um show de humor num teatro do Rio de Janeiro. Como é que isso aconteceu? Eu já fazia sucesso lá em Fortaleza, o público já me recebia com muita ovação, pedrada, enfim. E daí foi um pulo para vir para o Rio de Janeiro e acontecer. A coisa funcionou com a direção de Chico Anísio. A três, escancarando de vez. 30 anos, casado,
2 filhos pequenos que ele não gosta de mostrar. Este é o perfil de Tom Cavalcante, o homem sério. Só que existe um outro, este aí, que vem mostrando no palco como é bom na arte de contar piadas. Ela olhou pra mim e disse assim, I love you. You love me. Eu digo, não, minha filha, você lava o seu que eu lavo o meu. Oi, e nada ficará. Fazendo imitações, ele revela um lado bem debochado. Quando chega ao anoitecer. E isso sem falar do jeito todo especial para fazer sátiras do dia a dia. Você vai ver esta noite no Fantástico. Quando você sai na rua, né, as pessoas te chamam como? Tom Cavalcante ou João Canabrava? Para minha felicidade, elas podem usar esse duo de Canabrava, ou Tom Canabrava, ou Cavalcante Canabrava, enfim. Mas hoje a gente já começa a ser identificado como o Tom nas ruas do Rio de Janeiro e até do Brasil, pela própria força que o teatro dá a você como prestígio. Tom, eu vou perguntar e você me responde. Uma diversão. Diversão, jogar bola e ir às praias de Fortaleza. Um signo. Peixes, o meu. Religião. Católico, apostólico romano. Quem é o Tom Cavalcante? É um jovem como qualquer outro, se é que eu sou jovem, que busca a sua melhor sorte num mercado concorrido, de um país socialmente abalado e que tem a preocupação maior de contribuir com essa pequena parcela, mostrando para esse país que o sorriso ainda é a grande terapia do coração. YC 408, Rádio Globo FM, sucesso sempre, música, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no carro, no banheiro, isso aí é sucesso sempre. A seguir, um ataque racista acaba com a carreira de um músico brasileiro na Alemanha. E daqui a pouco, como foi feito o mar de lama da novela Deus nos acuda. E veja também, o inimigo número 1 das formigas. No interior de São Paulo, um homem caça formigas há 40 anos e afirma: elas espalham infecção em hospitais e casas e devem ser eliminadas. Bastidores da política na crônica muito indiscreta de Alexandre Garcia. Na semana que passou, brigado com os juízes paranaenses, o governador Roberto Requião achou um modo de mandá-los pro caldeirão. Porque essa crueldade que alguns juízes trazem na alma vai levá-los, depois da morte, não ao paraíso, mas ao caldeirão do Satanás no inferno. E que tudo mais vá pro inferno. E na Câmara dos Deputados... De verão. Os relógios foram adiantados em 1 hora na metade dos estados do país. Mas no Acre a situação ficou mais difícil. Com uma diferença de 3 horas a menos para o horário de Brasília, a população vai ter que superar alguns problemas. Quando o galo começa a cantar no estado do Acre, anunciando um novo dia, nas praias do Brasil o sol já está bronzeando faz tempo. O Acre, no extremo oeste do país, é o único estado que ficou com 3 horas de diferença em relação ao horário de Brasília. Um fuso esquisito para muita gente que vem de fora. Dá uma sensação estranha, você sai, fica 3 horas dentro do avião e chega na mesma hora que saiu. Ah, justamente, dá uma diferença. Dá uma diferença porque você sai de um lugar que já está clareando. Aí você vai chegar num lugar com uma diferença de fuso horário como essa, ainda está escuro. Para se ajustar ao horário de verão do Brasil que fabrica, que produz e que toma as decisões políticas, quem mora aqui no Acre tem que acordar mais cedo. Quando o comércio em Rio Branco abre as portas, no Rio e em São Paulo, por exemplo, já é quase meio-dia. E quando aqui é hora de almoçar, lá é a vez do café da tarde. Quem sofre mais com tudo isso são os bancos. Todo dia tem fila na hora de abrir. As pessoas já sabem que tem que ir cedo se quiserem fazer transações com os bancos do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e da Bahia. Quando os bancos de lá estão fechando as portas, aqui é apenas 1 hora da tarde. Ainda tem meio expediente pela frente que só serve para transações locais. Essa vinheta do Jornal Nacional é mesmo inconfundível. Significa fim de trabalho, começo de noite, hora de jantar.
A mesma coisa quando começa o Fantástico. Representa que o final de semana está definitivamente acabando. Só que aqui no Acre, olha só, é diferente. O sol ainda está brilhando forte. Isso quer dizer que quando os apresentadores do Jornal Nacional e do próprio Fantástico estiverem dizendo boa noite, aqui no Acre vai ser dia claro. Ataque racista na Alemanha. Nilton Teixeira da Silva ficou com a mão direita inutilizada. O repórter Pedro Bial conta, na Alemanha, o drama do artista que está voltando para a Bahia porque não consegue mais trabalhar. Esta banda de reggae de Berlim acaba de perder o contrabaixista. O baiano Nilton Teixeira da Silva, 26 anos, morava em Berlim Oriental, numa área onde o que não está sendo demolido cai aos pedaços. Observado pela famosa torre de TV, Nilton se despede da capital da Alemanha. Vai sem excesso de bagagem. Leva os souvenirs do pós-comunismo, prepara a guitarra para a viagem e deixa o sonho da carreira internacional na parede. Na pauta fica o verso de uma canção feita em noite de frio. Tua pele é um casaco negro. É por causa da cor da pele que Nilton está voltando para casa. No dia 25 de setembro, o Rastafari brasileiro foi atacado no metrô de Berlim. O agressor de Milton não tinha a cabeça raspada, não usava casaco de couro, nem as botas do estilo neonazista. O brasileiro foi atacado por um lobo em pele de cordeiro. Foi num lance como esse aqui, Um homem começou a provocar um grupo de jovens. Ninguém o levou a sério. O provocador voltou-se contra Nilton. Ele me chutou, né? Veio e me deu um chute. Eu falei para ele em inglês, né? Please don't make problem, huh? A frase virou manchete na página policial do dia seguinte. Na hora que Nilton tentou sair do vagão, o agressor voltou a carga. Peguei o canivete e nessa época, eu tava, nesse momento, ele estava já estava no meio da porta, né? E ele ficou no meio da porta assim, e quando eu estava, né, tentando me defender dele, ele fechou a porta com a minha mão, né? Com essa mão, está aqui acidentada agora. E a porta empeçou no urbano. E o canivete, como é um canivete pequeno, que abre e fecha, a força da porta, com o canivete da minha mão, ele arrebentou minha mão, né? Foram dezenas de pontos, tendões e nervos cortados. A mão do jovem pobre, que sempre viveu de artesanato e música, nunca mais será a mesma. Uma reportagem investigativa do Fantástico dá à Rede Globo o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos. A reportagem premiada é uma investigação sobre o que aconteceu com o pianista brasileiro Francisco Tenório Júnior, sequestrado e morto durante a ditadura militar na Argentina. O Fantástico levou a Buenos Aires a viúva do pianista que chegou a discursar para as mães da Praça de Maio. O prêmio foi concedido pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e pela Secretaria de Cultura do Estado ao repórter Domingos Meirelles e ao editor Luiz Petri. Até logo cumprir, eu te guardo no meu peito e te asseguro nosso afastamento passageiro. O inimigo número 1 das formigas. Um aposentado do interior de São Paulo dedica todas as horas livres da vida para estudar e combater as formigas. Nas casas e principalmente nos hospitais, onde elas podem transmitir doenças infecciosas. Este homem passou quase toda a vida dele nesta estação de trens em Pederneiras, interior de São Paulo. Seu Valdomiro era o fiscal da estação. Mas ele sempre teve um outro sonho. Um sonho que podia parecer estranho. Mas seu Valdomiro queria ser o matador de formigas da cidade. Um dia eu vi no hospital as formigas puxando um algodão infeccionado
e daí a pouco estava no pão, na manteiga, na margarina, enfim, todos os alimentos do hospital. Depois de tantos anos, seu Valdomiro acha que tem a receita certa para acabar com as formigas. Ele recebe pedidos de informação de outros estados e atende chamadas de toda a região. Lá vai ele para mais uma missão. Com tanta experiência, seu Valdomiro já sabe por onde começa a caça. Pela cozinha, claro. As formigas não resistem ao que a elas parece uma mesa tão farta. E é exatamente esta a pista para se achar o alvo certo. Uma verdadeira estratégia de guerra. O general segue a trilha até as bases do inimigo. E aplica o veneno direto no ninho para matar a formiga rainha. Uma casa tem em média de 10 a 15 rainhas. Cada rainha põe 7.000 filhos. Mas os trabalhos mais importantes o seu Valdomiro fez em alguns hospitais aqui da região. Acabou com as formigas, ajudando com isso no combate à infecção hospitalar. Na verdade, é aqui que se trava a batalha mais importante com as formigas. Elas se aproveitam do lixo hospitalar, muitas vezes próximo da cozinha, e passeiam para lá e para cá. Este é o problema. O que elas pegam lá fora, trazem aqui para dentro. E podem contaminar os pacientes. Para seu Valdomiro, esta também é uma guerra vencida. Ele já cuida de vários hospitais e até da cozinha da prefeitura, responsável pela merenda escolar. O prédio era novo, né? Então, foi onde que surgiu bastante formiga mesmo. Depois, com o tratamento que ele foi fazendo, ele vinha aqui todo dia, até que ele terminou. Hoje em dia? Não tem mais. O pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, Paulo Oliveira, estuda há 13 anos a forma de vida das formigas e diz que o jeito de acabar com elas ainda é o maior desafio para os especialistas. Ele confirma o risco de infecção hospitalar por causa das formigas. Quando uma formiga no chão de um hospital, por exemplo, na lixeira do hospital, encontra uma gaze ou um algodão contaminado, imediatamente ela retornará ao formigueiro e transmitirá essa informação às companheiras da colônia. Se fosse um mosquito ou uma mosca, essa transmissão para outros indivíduos não apenas não ocorreria, ou até ocorreria de uma forma muito mais branda do que quando comparado a insetos sociais como formiga. Acabar com as formigas no hospital ajuda mesmo a combater infecções hospitalares? Eu creio que sim. Não só pelas próprias formigas, que teoricamente podem até elas mesmas transmitir algum tipo de infecção, mas pelo fato de que elas trazem para dentro do hospital outros insetos. E os insetos, como todo mundo sabe, acabam andando por toda a área e podem transmitir doenças de um paciente para o outro, ou mesmo infecções mais graves. Você vai ver em instantes, um crime desafia a polícia de São Paulo. E a Caixa Econômica tenta de... Paulo, no começo... Mil agências dos Correios já estão vendendo em todo o Brasil um disco muito especial. O LP Criança Esperança, que reúne os maiores nomes da música sertaneja. Todo o dinheiro arrecadado com a venda deste disco vai ser usado para ajudar a Unicef a dar a esperança a uma criança. O disco pode ser comprado nas agências dos Correios ou encomendado a um dos 25 mil carteiros do país. Você vai conhecer agora uma das faixas do LP Criança Esperança, Eu Sou a Luz, cantada por Roberta Miranda, Leandro Leonardo, Tonico e Tinoco e mais 24 dos mais famosos artistas da música sertaneja.
eu sou luz. Vida, olhe para mim, deixe os seus olhos verem que amanhã serei você. Serei teu céu azul, teu ideal, o sal do teu suor, o verde que irá renascer em você. Yeah, yeah, yeah. Eu canto livre em cada manhã, a invasão das cores deste mar, de aventuras e ilusão. Eu sou o teu oceano, tô muito além do plano da imaginação. Mais além do ódio, amor eu sou emoção da pele quando brota, eu sou luz, a esperança do amanhã, eu sou luz, eu sou luz. Eu sou luz. O presidente da Caixa... Da novela de Silvio de Abreu começa desde a abertura. As imagens bem-humoradas do mar de lama que invade uma festa representam uma realidade bem recente do país e têm sido exibidas no mundo inteiro. Como foi feita essa produção de Hans Donner, hein? É o que você vai ver. Carreira de Hans Donner, uma experiência que chega ao ponto máximo nesta produção, cheia de detalhes interessantes. Com tudo que aconteceu, com a situação do país, etc., eu acho que nós conseguimos quase ser um pequeno Mike Tyson, porque acertamos, eu acho que pra valer. Conseguiu mexer mesmo. Você para objetos metálicos que podem ser do helicóptero que transportava o deputado Ulisses Guimarães. Hoje, as buscas se concentraram perto da Ilha da Pesca, no Mar de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Barcos dos bombeiros, Marinha e Petrobras cercaram a área. O helicóptero procurava destroços que pudessem estar boiando. As equipes de busca receberam ajuda de 2 barcos de pesca que vieram de Angra dos Reis. Os pescadores estenderam uma rede de arrastão de 260 metros entre os barcos. A rede passa pelo fundo do mar, puxando tudo o que encontra. Durante 3 horas, os barcos percorreram uma linha reta de 5 quilômetros entre as praias de Trindade e da Fazenda. Era uma das possíveis rotas do helicóptero. Quando os pescadores recolheram a rede, não havia destroços. Na primeira vez que os barcos passaram perto da ilha, a rede bateu em alguma coisa no fundo do mar. Mas os marinheiros não conseguiram descobrir o que é. Por isso, eles estão soltando a rede novamente para tentar trazer à tona o objeto captado pelo magnetômetro. Os pescadores nada encontraram. Foi a vez do navio Astro Garoupa da Petrobras entrar em ação. O navio está equipado com um robô que possui uma câmera de TV operada por controle remoto. O robô desceu a 28 metros de profundidade e enviou imagens do fundo do mar. Na tela, não dava para ver muita coisa. A água está muito turva porque a correnteza forte revolveu a lama do fundo. Mesmo assim, o robô vai continuar rastreando a área. No Paraná, um pequeno município recém... O norte-americano Kelly Slater é o mais jovem campeão mundial da história do surf. Aos 20 anos, ele conquistou o título nas quartas de final da competição, ao não ser mais possível ser alcançado por nenhum outro surfista no ranking mundial. Aproveitando o domingo de sol forte e ondas de cerca de 1 metro, mais de 5.000 pessoas assistiram à final da etapa e fizeram uma festa nas areias da Barra da Tijuca. O vencedor foi o australiano Damien Hardman, que derrotou o também australiano Tom Carroll. O brasileiro mais bem colocado no único evento das Américas foi o paraibano Fábio Gouveia, que terminou em 3º lugar, derrotado na semifinal por Damien Hardman. Fabinho subiu para o 5º lugar no ranking, a melhor colocação de um brasileiro em todos os tempos.
A última etapa do circuito mundial acontece em dezembro na praia de Pipeline, no Havaí. Medo, revolta, desespero. Durante 5 anos, um professor sentiu tudo isso e muito mais. Ele pensava que tinha o vírus da AIDS. Largou a família e foi... Gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Aqui um momento de Lúcio Dalla cantando Caruso, música que fez sucesso no mundo inteiro e regravada recentemente por Luciano Pavarotti. È una catena ormai e scioglie il sangue di Nevada. Lúcio Dalla se apresenta nos dias 27 e 28 no Palace de São Paulo. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri. E um brasileiro fica famoso posando no livro mais polêmico do ano, O Erótica, de Madonna. Veja na reportagem de Paulo Henrique Amorim. Eduardo é a maior estrela do teatro gay que fica no Times Square, em Nova York. Foi fazendo este número com uma música de Madonna que Eduardo ficou famoso. Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Como é que a Madonna te descobriu para fazer esse livro aqui, o Sexo? A Madonna me descobriu e eu estava dançando aqui nesse palco. Aqui, exatamente aqui. Exatamente aqui. Fazendo esse número com essa roupa. Fazendo esse número com essa roupa. Óculos escuros e tudo. Óculos escuros e tudo. Semana passada, Madonna fez um super lançamento. O videoclipe da música Erótica, o disco Erótica e o mais escandaloso de todos, o livro Sex, que chegou às livrarias protegido por uma capa de alumínio para não chocar ninguém. O caderno literário do respeitado jornal New York Times de hoje, domingo, dá uma página inteira ao livro de Madonna, mas desanca Madonna. Diz que ela fez um contrato de 60 milhões de dólares com a editora e no livro ela aparece mais como presidente de uma empresa do que com um mito sexual. Fomos contratados 25 rapazes, né? Mas ela só aprovou 12 rapazes, inclusive tinha 4 brasileiros. Eu fui um dos únicos brasileiros. Você é o único brasileiro que foi para a cama com a Madonna? Não totalmente para a cama, né? Fiz um trabalho para... O trabalho de Eduardo teve um certo destaque. Ele aparece em 7 páginas do livro. Mais do que a manequim Naomi Campbell, o cantor Vanilla Ice e a deslumbrante atriz Isabella Rossellini, todos amigos de Madonna. Eduardo é nome artístico, Eddie para os americanos. Ele não revela o nome de verdade nem quantos anos tem. Ele chegou a Nova York há 5 anos e só volta para o Brasil, segundo ele, quando ficar velho e rico. Ele me garante que tem uma boa poupança. Ele já viu todos os shows em cartaz na Broadway. Uma das atividades de Eduardo é ser instrutor de musculação. Ele malha todo dia. Precisa estar em forma. Como dançarino, ele divide o tempo entre Nova York e São Francisco, na Califórnia. Ela queria uma coisa assim, muito mais do que isso. O que ela queria? O máximo possível, em termos de sexo. É?
Exatamente. É um pouco difícil de entender, mas pra gente que teve um pouco de experiência com ela, então sabe mais ou menos o que ela quer. Mas isso tudo que ela está fazendo aqui, o que ela faz nas outras páginas do livro, ela de fato faz ou ela está representando? Ela representa muito. Ela representa o máximo que ela pode representar. E você acha que as fantasias dela, pelo que você percebeu, estão aqui nesse livro ou está faltando realmente um livro número 2? Não, tem algumas, mas não está toda, não. Não tem toda a fantasia. Romance. E veja a seguir. Uma das pessoas mais sensatas e decentes desse país. Eu votei no Dr. Ulisses na última eleição, mas se o Dr. Ulisses não estivesse competindo, meu voto seria dele. Porque Roberto Freire, nas poucas vezes em que conversamos, sempre me deixou encantado. Existia contra ele o fato de ser do Partido Comunista, né? E comunismo é uma palavra que até hoje, quando não mais existe, ainda assusta muita gente. E agora, Roberto Freire foi escolhido como líder do governo na Câmara. E a escolha não podia ser melhor. E gostei da declaração dele. Nunca fui governo e não sei bem como é. Não sou um líder socialista, sou um socialista que está como líder. Tudo bem, deputado. Seu talento, em pouquíssimo tempo, vai ensinar os caminhos e as veredas a seguir. Estou certo de que o senhor será, em muito pouco tempo, um dos homens mais importantes do governo. E quando tiver alguma dúvida, se deve ir por aqui, se deve ir por ali, pergunte ao presidente, sem a menor vergonha. Chegue para ele e diga, como é que eu faço? Aí o Sarney explica tudo direitinho. Você vai ver daqui a pouco. Tremble with a sigh, glitter in